Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, nobres e valorosos guerreiros e guerreiras aqui do nosso Missão 193 Nilão na área, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, aula de número 2, aula importantíssima, porque nós traremos aí parte da força econômica, nós traremos aí a essência do que fez Minas Gerais onde chegou. Tá? Primeiro, uma dependência muito grande em relação à mineração, depois a força do café e, na sequência, a força da industrialização. Bacana? Lá na frente nós veremos que a Revolução de 30 ela vai ser preponderante. A Revolução de 30, por exemplo, ela vai mudar a forma com que Minas Gerais vai continuar no cenário nacional. As oligarquias perderão essa força e nós teremos aí uma classe trabalhadora em ascensão de uma maneira muito forte. Show de bola? Então vamos seguindo aqui, queridos. Para cima. Olha lá, Minas Gerais... um passeio pelas Minas Gerais, ou seja, uma jornada da qual nós veremos aí a história e o passado em que fez um estado de características peculiares e únicas, né? Até porque algumas coisas vindas de Minas Gerais nós não conseguimos destoar, né? Pela exuberância e grandeza em que alguns aspectos adquiriram, né? Como, por exemplo, a questão das paisagens, a questão da força da mineração, há alguns pratos, algumas comidas típicas, e Minas Gerais, que tem o seu nome pautado no principal produto que a trouxe para o cenário nacional do período colonial até os dias atuais, o minério, né? Nós tivemos, fazendo aqui uma recapitulação, queridos, nós tivemos o declínio do ouro. Ouro que era retirado de uma maneira desrespeitosa, utilizando muito mercúrio, degradando o meio ambiente. Ouro que do qual trouxe uma imposição surreal da coroa portuguesa em querer mais, em cobrar mais, em achar que estava sendo literalmente roubada e de uma certa forma tinha alguns ouros que eram desviados. Coroa que impôs uma quantidade de taxas e impostos tão grande, onde em cima dessa cobrança impositiva nós tivemos aí alguns conflitos, como por exemplo a Inconfidência Mineira. Bacana? Vem a expansão do café, né, que não será somente São Paulo, Minas Gerais vai ter o café como a principal ênfase, nós já vimos, né? Só que aqui no caso século XIX, né? E o Império do Café em Minas Gerais, ele vai preponderar, ele vai criar principalmente ou consolidar as oligarquias, beleza? E elas serão quebradas principalmente ali na Revolução de 1930. Show de bola? Então vamos que vamos aqui, seguindo. Quando nós nos referimos ao ouro, infelizmente, de uma maneira mais que triste pela forma em que foi usada, né? A escravidão, ela era um sinônimo, né, de mão de obra, né, mesmo que forçada, mas necessária para poder extrair o ouro, né? O ouro é descoberto ali no século XVIII, milhares de pessoas vão para a região de uma maneira incansável, né? O ciclo do ouro traz riqueza e propriedade para uns, porém
infelizmente, tristeza para outros, né? A mineração, ela, como eu disse, exigia uma mão de obra muito intensa e a escravidão, ela foi um pilar dessa época, tá? E óbvio que a exploração dos africanos e os seus descendentes mostrou-se como algo desrespeitoso, mas uma forma de impor, né, a exigência da extração do produto e, ao mesmo tempo, de diminuir aí uma categoria de trabalhadores em que não tinha o direito, né, infelizmente, de reivindicar nada. Bacana? O impacto social da época é que a escravidão passou a ser tida como moeda de troca também, onde as relações sociais serão diferenciadas, tanto que quando a escravidão acabar, nós já estaremos falando do trabalho assalariado. Acaba a escravidão com a Lei Áurea, 1888, abole a escravidão e os impactos que a escravidão deixou, e principalmente aqueles que veio após, foram duradouros, né? Na música, na arte, em aspectos sociais, até porque nós tivemos ali a Lei Áurea, que acabou com a escravidão, mas nós não tivemos um período de transição, nós não tivemos uma preparação. Parece que essa preparação é nos dias atuais, né? Parece que essa preparação de tentar reparar danos históricos ou de igualar condições é mais por agora. Na época em que a Inglaterra já pressionava e que a escravidão já se tornava um fardo para o Brasil, não só na aparência, como na questão interna, nós já deveríamos ter ali cidades sendo construídas, o acesso facilitado às escolas. E o que aconteceu? Acabou a escravidão, pessoas saíram das fazendas e se perguntaram: para onde que nós vamos? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Chegando em determinados locais na cidade, quem empregavam esses ex-escravos? Lembrando que o preconceito também era muito grande. Então nós não tivemos uma transição, mas o que ficou marcado, mesmo provindo aí de uma situação bem desagradável e desrespeitosa, que era a escravidão em si, foram as influências na música, na arte, na culinária. Show de bola? Tranquilo? Então, queridos, Minas Gerais passou a ter diversos lugares tombados, e dentre eles alguns pela Unesco, tá? O que torna tais locais como patrimônio mundial, o que nos traz um lucro e uma importância muito grande para o turismo, até porque esse turismo ele vai se transformar em internacional, e se transformando num turismo internacional, automaticamente, né, que leio inúmeras obras e estudo muito estados até dos quais eu não fui, e minha família, de uma certa maneira, por parte de pai, por exemplo, não foi, apesar da minha mãe mineira. Poxa, tal local aqui é tombado pela Unesco. E aí, estrangeiros vão lá e eu não fui. Eu já me instiguei a falar, não, eu tenho que visitar, é no meu país. Então, quando você tem um patrimônio tombado pela Unesco, isso instiga aos brasileiros a irem, né? Então, para o turismo, você ter patrimônios tombados de forma internacional, não somente pelo IPHAN, isso é muito fora do comum. E as cidades históricas terão aí uma ênfase muito grande no aspecto da religiosidade e no estilo barroco. Beleza? Vamos com tudo? 4 sítios históricos, isso daqui é muito bom para vocês memorizarem, tá? Minas Gerais vai ter aí dezenas de patrimônios históricos. Porém, pela Unesco,
4 sítios históricos. São considerados pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, como patrimônio cultural da humanidade. Humanidade já traz o aspecto de mundial. Cidade de Ouro Preto, Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Viram aí ó, a coincidência? Nilo do Matozinho, Santuário de Bom Jesus do Matozinhos. Tem a cidade de Matozinhos. Aqui a gente está se referindo ao santuário, né? Porque no caso o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos fica em Congonhas. E tem a cidade de Matozinhos, né? Uma homenagem que o meu avô recebeu. Bacana? Garoto de rua, que não teve família, um guerreiro, um cara que eu me inspiro nele todos os dias. Ficou José Delfino do Matozinho, né? Em homenagem à cidade onde ele nasceu e não conheceu sua família biológica. O Centro Histórico de Diamantina e o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, onde nós conseguimos vê-los em algumas, por exemplo, provas de corrida, né? Então são esses 4, beleza? E nós temos, começando aqui agora, vamos falar aqui de Ouro Preto, que é tombado pela UNESCO e que foi um achado, né? O que foi um pilar muito grande e de uma importância surreal no período, né, da mineração. Ouro Preto, em que vai ter uma imponência muito grande nas igrejas barrocas, principalmente com uma grande quantidade de ouro, né? Mariana, a primeira capital de Minas Gerais, tendo ali um patrimônio arquitetônico e cultural fora do comum, onde, né, o centro histórico reflete seu belíssimo passado, e Tiradentes, né? A cidade do nosso principal inconfidente, bacana, com Diamantina, onde teremos aí algumas peregrinações e um legado histórico, principalmente voltado ao aspecto religioso, muito grande. E Nilão, me fala aí, como que isso cai? De que forma nós poderemos visualizar como essas questões caem? Vamos aqui, olha lá. VUNESP, banca boa, hein? Olha lá. 3 anos após o maior desastre mundial da história. Ou seja, só deixando aqui bem claro, queridos, quando nós falamos de Minas Gerais, nós temos que nos referir a acidentes com barragens, né? Tá aí, nós tivemos o maior desastre da história do Brasil, Mariana, em 2015, já falado nos exercícios, né? Lá, principalmente em geografia, nos blocos de exercícios, Mariana e Brumadinho são bem falados. 2019, Brumadinho, onde a extração de minérios, né, e com uma lama altamente tóxica e prejudicial mudou a vida e a rotina da população. Bacana? Então vamos aqui. 3 anos após o maior desastre mundial da história da mineração em Mariana, Minas Gerais, o Brasil registrou um novo desastre, né? Uma barragem se rompeu e pelo menos outra transbordou na sequência. Já estava adiantado, eu peço perdão e vamos continuando aqui. Depois de Mariana em 2015, quase completando o 4º ano, nós temos ali, né, Brumadinho, tá? Que também passou pelo rompimento aí de uma barragem, tá? Onde nós tivemos aí danos irreparáveis. Dica, voltem lá nos exercícios de geografia, onde nós teremos aí
Mariana e Brumadinho sendo bem trabalhados naquela sequência de 5 exercícios, incluindo as empresas, danos, trabalhando a questão ali dos estragos sociais e econômicos que nós tivemos. Mas tá aí, queridos, uma forma, uma maneira como cai, né? Atualidades não no sentido de abordar o aspecto histórico, mas de abordar o acidente que nós tivemos ali na época. Show de bola? Tranquilo? E olha aqui, Santuário de Matozinhos, né? De Bom Jesus de Matozinhos, tombado pela Unesco, tá? Tombado pela Unesco e construído no século XVIII, né? E XIX, entre 1757 e 1872, onde nós temos ali, só para variar, nós teremos aqui, só seguindo, o estilo barroco com uma grande influência e uma força muito grande no que se refere a arte adotada, e mais à frente a gente vai falar aí do grande gênio, né, que ficou muito conhecido e extremamente aí badalado na época do Barroco. Tranquilo? Onde no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos nós teremos ali uma fachada extremamente imponente, né, com detalhes sensacionais. É ou não é, né, uma construção que impõe um mistério e uma curiosidade muito grande. Bacana? Neste santuário, né, nós temos uma escultura de Cristo crucificado que acredita-se que ela foi trazida da Europa, né, onde essa relíquia atrai peregrinos todos os anos e é um local tido e cortejado principalmente pelo aspecto, né, religioso e trabalhando a questão da fé, né? Da fé. Nós vamos perceber, por exemplo, queridos, que a nível de pilar, né, mais importante para nós adotarmos aí o estilo barroco e estudarmos ele no que se refere a arte, né, do período colonial mais utilizada em Minas Gerais, né, a religião vai ser super preponderante. Olha lá, para nós finalizarmos em 1985, ó, década de 80, galera, 85, infelizmente algumas bancas tendem a ser um pouco decorebentas, a serem um pouco exigentes, né, e não cobrarem essência. Então anotem aí, 1985, século 20. Bacana? No século 20, nós tivemos aí ele tombado pela Unesco e atraindo aí uma peregrinação internacional muito grande, muito boa, né? Onde virou aí um ícone da arquitetura barroca, estudado no curso de arte de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira intensa, né? Até porque quem faz o curso de arte vai estudar as curvas, as figuras geométricas, de uma maneira muito mais detalhada. E tá aí o santuário, que é um show, é uma aula, né, de uma possibilidade aí muito grande de vários detalhes. Bacana? Queridos, Ouro Preto também foi tombada como patrimônio histórico da humanidade. Bacana? Ouro Preto, que nós vamos dar uma ênfase muito grande, e Ouro Preto será como uma espécie de local privilegiado num primeiro momento, até por eles serem bem, né, quistos pela coroa portuguesa, pela potência aurífera da época, tá? Um detalhezinho para vocês anotarem, bom, que pode simplesmente cair de uma forma direta assim,
Ouro Preto é a antiga Vila Rica. O epicentro, né? Principal local de extração do ouro aí no período colonial, principalmente no início. Bacana? Óbvio, né? Que principalmente na questão das igrejas e palácios e com a arte barroca nós temos uma ênfase muito grande. O Santuário de Bom Jesus do Matozinhos 85, olha lá, 1980. Guardem, tá? Como eu pedi para vocês, a década de 80. 1980, Ouro Preto virou patrimônio mundial, né? Onde o carnaval, diversos festivais são extremamente esperados todos os anos, e Ouro Preto que infelizmente também teve um problema com enchentes e foram gastos aí uma quantidade muito boa de verba para poder tentar amenizar aí os danos, né? Hoje Ouro Preto é um imã de turistas nacionais e internacionais, como eu falei para vocês. Essa galera aqui nacional vai se perguntar, poxa, eu tenho um patrimônio mundial tombado aqui no meu país e eu não vou visitar? E sempre, sempre, sempre tendo aí a arte barroca como principal prisma e característica. Bacana? Diamantina, conhecida justamente, né, pelas cidades dos diamantes, localizada ali no Vale do Jequitinhonha, onde Diamantina foi também um dos epicentros, principalmente no século XVIII, né? Vai ser patrimônio da humanidade, ao invés de ser na década de 80, 1999, ainda século XX, tá? Ainda no século XX. O século XXI só virou em 2001. Bacana? Já mostrei para vocês como é que se calcula século, né? Se termina em 00, tipo 2000, você corta e mantém o primeiro número. Terminou em 2001, corta os dois últimos, não foi em 00, sempre soma mais um. Mas Nilão tem um aqui, então soma mais um não, bora lá. 2024, ó, cortou, não terminou em 00, soma mais um, século 21. Beleza? Tranquilo? E olha lá, meus queridos, Diamantina, cidade dos diamantes, uma cidade de uma riqueza arquitetônica muito grande, cidade extremamente aconchegante e justamente pela grande quantidade ali de diamantes, trouxe aí um investimento muito grande em obras extremamente atrativas, né? Onde hoje é um destino turístico muito forte, extremamente procurado de forma nacional e internacional também. O conjunto arquitetônico da Pampulha, esse mais recente, né? Ó, dois ali na década de 80, um em 1999, 2016, tombado pela Unesco, tendo as mãos do nosso gênio arquitetônico, né? Oscar Niemeyer, se encontra em Belo Horizonte, construído na década de 40, esse complexo vai ter edifícios icônicos como a Igreja de São Francisco de Assis. Show de bola? Né? Esse patrimônio, né, em que nós temos ali uma integração, principalmente entre natureza e curvas, e uma arquitetura fora do comum, né? E o turismo faz com que o conjunto arquitetônico ali da Pampulha, ele seja um cartão postal, né, para os mineiros, e nós temos até alguns eventos, como eventos de corrida, onde ele pode ser visualizado e se tornou aí uma marca, né, um cartão postal de Minas Gerais e da belíssima BH. Tranquilo? Tiradentes, como nós já vimos, e o nome é bem sugestivo, né? Berço da Inconfidência Mineira, cidade do nosso herói da independência, né? Joaquim José da Silva Xavier.
Bacana? Onde nós tivemos aqui, na Inconfidência Mineira, um movimento de caráter elitista, tá? Um movimento que não foi necessariamente popular e um movimento que foi entregue, né? Um movimento onde nós tivemos ali um dedo duro, tá? A cidade de Tiradentes, ela é conhecida, ela é tida por ter muitas igrejas e ser o centro ali da Inconfidência Mineira no Brasil colonial. Bacana? Fora o fato do turismo muito grande, nós temos ali algumas tradições culturais e festividades. E, claro, um roteiro muito especial voltado para o nosso Marte e marco da Inconfidência Mineira, Tiradentes. Show de bola? Tranquilo? Nilão, mas fala pra gente aí como é que essa possibilidade aí vai cair, né? Como que essa questão vai cair para nós aí? Bora lá. Na tela. Beleza, olha lá, galera. A barragem se rompe e a enxurrada de lama destrói o distrito de Mariana. O rompimento da barragem causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, na região central de Minas Gerais, na tarde da quinta-feira, 5 de novembro. O Corpo de Bombeiro de Ouro Preto, que tem equipes no local, confirmou uma morte e 15 desaparecidos até o momento. Infelizmente ficou até mais, né, galera? A barragem que se rompeu era ligada ao quê, galera? A usina hidrelétrica? Não. Olha como é que às vezes caem umas perguntas bem técnicas, né? E até tranquilas. A água represada para fins de abastecimento humano? Impossível, né? Ela tinha resíduos bem tóxicos. Ao despejos de dejetos da região metropolitana de Belo Horizonte, nem dava, né? Rapaz, mas tá longe. E quando nós falamos de dejetos humanos, né? Atividade mineradora e seus rejeitos da mineração, sim. E ao refino do aço, siderurgia, não. Que consome grandes quantidades de água. Queridos, letra D. Ok, tranquilo? E olha lá, Congonhas, o Santuário dos Profetas, o Santuário de Bom Jesus de Congonhas abriga o famoso Adro dos Profetas, né? Uma série de 12 esculturas, guardem isso aqui, ó, de pedra e sabão. Principal forma de utilização, voltando aqui para mim, principalmente por Aleijadinho, né? Aleijadinho vai fazer da pedra e sabão como seu autêntico ganha-pão, como a sua completa e total matéria-prima preferida, né? Aleijadinho que vai produzir e ter aí obras de uma grandeza de detalhes surreal, né? Olha lá, retratam os profetas do Antigo Testamento criadas por ele, brabo, né? A arquitetura barroca é uma marca muito grande, as fachadas imponentes, né? Os espaços internos majestosos e a questão da espiritualidade, né? Sempre se apegando ali ao aspecto religioso. Show de bola? Tranquilo? Local de uma peregrinação. E olha lá, 1985, mais uma na década de 80, Congonhas, o Santuário dos Profetas. Olha que arquitetura linda, apesar de ser uma imagem, né, de inteligência artificial, tá? E também, de novo, né, nós temos aí os pilares, a arte barroca, né? E também, principalmente, o aspecto da religiosidade, servindo aí como pilares, ok? Beleza?
Então, tá aí mais um patrimônio mundial enriquecendo o nosso país, né, a nível internacional e, como eu disse, instigando pessoas aqui do Brasil a participarem, né, dessa rota turística, porque fica naquela, né? Poxa, se mundialmente tal local é bem visto, se tal local é tido como uma referência internacional e eu aqui, né, eu não visito, vai ficar muito feio para mim. Show de bola, queridos? Seguindo, né? Seguindo aqui, olha lá, Sabará, cidade das igrejas, como, por exemplo, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, século XVIII, né? Olha só, reconhecida por sua imponente fachada barroca, né? Outra igreja também, a de São Francisco de Assis, uma das mais belas igrejas barrocas de Minas, né? Muito ornamentada de forma interior. A igreja de Nossa Senhora do Ó, uma das mais antigas da cidade, marcada pela arquitetura colonial e também o toque barroco, né? E Nossa Senhora do Rosário, onde eles podem perguntar em qual delas nós temos uma referência de uma torre sineira. É justamente nela, né? Sabará, obviamente conhecida como a cidade das igrejas, e também por ter a sua base, a sua ênfase no estilo barroco, vai ser uma cidade em que vai participar do turismo, tendo como pilar a religião, a espiritualidade. Tranquilo, queridos? E vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui para nós enxergarmos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como que poderia cair alguma questão se referindo a esse aspecto religioso, a esse aspecto local. Bora lá. Mudando aqui. Pronto. Aleijadinho. Aí, a data de nascimento dele, tá, galera? É um mistério. Essa daqui é a mais aproximada. Em vida, né? A vida dele em si. 1738 a 1814 foi um escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Suas obras estão espalhadas pelas cidades de Ouro Preto, antiga Vila Rica, Tiradentes, São João del Rei, Mariana, Sabará, Morro Grande e Congonhas do Campo. Uma de suas obras mais significativas, olha só, galera, como é que cai, tá vendo? Se ligaram? Perceberam? Né? Que se concentra no terraço do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. Lembrando que Minas Gerais tem a cidade de Matozinhos, né? Foram entalhadas como, galera? Por eliminação, barro fica um pouquinho complicado de você manter esse tempo todo, né? Mármore, para trazer esse tanto de detalhe, nós já poderíamos ali dar uma eliminada, madeira, ok, mas pedra-sabão. Onde a facilidade, a possibilidade de riscar, de marcar e de trazer detalhes sinuosos e bem delicados, ela é muito maior. Beleza? Tranquilo? Então, queridos, vamos aqui. Deixa eu deixar a tela maior para nós visualizarmos aqui melhor. Olha lá, então essa arquitetura barroca, ela vai ser o grande pilar, né? E muito estudada, inclusive, no ensino médio, porém, muito utilizada nas igrejas, trazendo aí um tom, um aspecto espiritual e tendo como ênfase a religião católica, ok? No que se refere à música e à arte, nós temos ali em Minas Gerais uma tradição de muitos anos, né?
uma tradição em que vai ter aí aspectos provindo do período colonial, influência dos escravos, um pouquinho dos nativos e principalmente ali pela postura e pelo legado de ter sido uma cidade de oligarquias, né? De famílias, de grandes fazendas. Com o tempo, também a música sertaneja abordando a questão do sertão, né? Das paisagens do campo, como uma ênfase muito grande. E óbvio, né, que a arte barroca vai ser o grande pilar a nível de arte. A nível de poesia e de literatura, sempre cai cobrando o nome desse monstro consagrado, Guimarães Rosa. Ele que foi um gênio e às vezes é cobrado até pela própria nacionalidade. E na parte gastronômica nós veremos em aulas mais à frente, assim como vai ser mostrado e transmitido também a questão da culinária, do samba raiz, da música sertaneja. Nas aulas mais à frente nós falaremos do pão de queijo, do queijo Minas, do frango com quiabo, que são símbolos do estado, né? A culinária mineira vai ter alguns símbolos, né? Como o feijão tropeiro, vindo dos tropeiros, né? Tropeiros, que eram aqueles homens que vinham em tropas de mulas, carregando grãos e achaque, e estiveram abastecendo Minas Gerais. Tranquilo? Beleza? E Minas Gerais, de uma maneira óbvia, Minas Gerais vai ser transformada, vai sair daquele aspecto oligárquico. Minas Gerais vai sair daquela dependência muito grande do café, principalmente na Revolução de 30. Nós falaremos da Revolução de 30 e a transformação de Minas Gerais em um grande parque industrial. Lá pela aula 4, se eu não me engano, tá? Vocês só me desculpem. Ou já na próxima, a dúvida é essa. A quinta aula vai ser uma aula mais voltada à questão das paisagens, né? Da sustentabilidade no estado, reservas, tá? Se eu não me engano, na aula 4, nós falaremos aí da Revolução de 30, onde Minas Gerais, que tinha uma boa grana guardada, entrou na vibe também de não ficar só esperando o café, como São Paulo, né? Minas Gerais passou a investir em indústrias e a formar uma boa elite e a expandir a classe trabalhadora. Bacana? Primeira indústria, século XIX, tendo como ênfase a indústria de tecidos e a metalurgia, com algumas siderúrgicas. Bacana? Belo Horizonte se transforma na nova capital, fundada no século XIX, 1897, né? Se transformando aí no centro industrial do estado. E hoje a ênfase muito grande é da conhecida RMBH, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Beleza? O crescimento industrial mais enfático vai ser no século XX, principalmente pós-Revolução de 30, tá? Onde Minas Gerais, até por ser uma força em minérios, vai ter uma preponderância no aço, né? E ter a sua ênfase maior na mineração, como até hoje, né, galera? Tá lá, por exemplo, o quadrilátero ferrífero. O impacto social vai ser muito grande, até porque simplesmente vai diminuir as oligarquias, as famílias famosas, fazendas, algumas vão virar casarões para visitação, né? E de um local que utilizava até trabalho escravo, vai ter uma classe trabalhadora em expansão. Automaticamente chegando à indústria, o que modifica de cara em qualquer local do planeta? A urbanização. A urbanização é ligada direto à industrialização.
Tanto que no Brasil nós temos uma urbanização falha de uma maneira geral, porque a nossa industrialização ela foi rápida e tardia. Ela não foi muito planejada, ela foi meio que improvisada. Nisso daí, a urbanização ao redor das fábricas também, formando cidades mais estruturadas e uma área periférica bem maior. Bacana? Então o impacto social vai ser muito grande. A sociedade mineira, com o crescimento das cidades, vai ver classes sociais novas surgindo e um grande, êxodo rural. As oligarquias vão perder espaço e as cidades vão começar a desempenhar um importante papel. Beleza? Queridos, olha só, Minas Gerais, principalmente na República Oligárquica, se transforma numa referência nacional. O café com leite é um revezamento entre São Paulo e Minas Gerais na presidência do Brasil. Então nós vamos ter a proclamação da República em 1889 e a República Oligárquica dentro desse período. Nesse período nós teremos a República da Espada, Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca, e teremos aqui a República Oligárquica, onde Minas Gerais vai simplesmente ser uma força fora do comum. O revezamento entre os dois principais estados na época serão fonte de muita intriga, inveja e má vontade de algumas classes e outros estados. Tanto que o tenentismo ele vai ser uma ênfase, ele vai ser um movimento muito forte contra as oligarquias. Show de bola? Aí de 1930 a 1945 nós teremos Vargas, onde o declínio da República Oligárquica vai ser enorme e teremos ali praticamente um grande enfraquecimento de quem? Do coronelismo, em que vai afetar também Minas Gerais. Pós 1945, Minas Gerais vai ter uma participação surreal, até porque aqui vai entrar um cara chamado Juscelino Kubitschek, que vai abrir a economia do Brasil com multinacionais, tendo uma ênfase maior nas indústrias automobilísticas, e tendo como sua principal marca aí de campanha o bom e velho Fusca. Beleza? Queridões, olha só, se liguem nesse bizu aqui. 15 de novembro nós temos a proclamação da República, de 1889. Show de bola? Daí nós teremos a primeira divisão da República Velha, onde nós teremos a República da Espada e a República Oligárquica, como eu falei anteriormente. Bacana? No que se refere à República da Espada, o coronelismo e o voto de cabresto, por exemplo, são bons exemplos tristes, porque não são positivos para a nossa história, mas que faz parte. E ao que nos interessa, até por ter Minas Gerais, a política café com leite, um revezamento entre presidentes dos dois estados, serão a tônica. Aliás, já que eu estou me referindo a ela, será a tônica mais forte da República Oligárquica, que vai anteceder Vargas que dará um golpe em Washington Luiz, e vai promover a introdução da indústria moderna, indústria que não foi criada por Vargas. Nós já tínhamos, desde 1808, chegada da família real ao Brasil, uma sutil possibilidade ali de manufaturas, mas Portugal tinha medo que o Brasil no futuro virasse concorrente dela,
Detalhe, o Brasil era de Portugal. Mas estava lá o bloqueio continental de Napoleão, enfim. Eles ficaram ali receosos e com medo. Bacana? Então a escravidão é abolida. Nós temos a Lei Áurea de 1888, como eu já mencionei. Foi um marco histórico. Nessa liberdade, os escravos enfrentaram grandes desafios para poder se integrar à sociedade, porque não houve um período de transição, não houve, vamos dizer assim, degraus. Primeiro, nós colocaremos uma lei onde obriga a contratação de ex-escravos. Nós teremos ali, nas cidades, pelo menos um percentual mínimo de ex-escravos. Não. O que aconteceu? Acabou a escravidão, os escravos foram libertos, alguns não sabiam para onde iam e como que eles iriam se integrar na sociedade. Detalhe, não é que eles eram só uma mão de obra gratuita, havia muito preconceito também, tá? O legado da escravidão vai trazer impactos duradouros, né? Principalmente num primeiro momento com desigualdades sociais e raciais, infelizmente, mesmo após a abolição, se tem até os dias atuais, né, galera? Infelizmente. E a luta por justiça social também, né? Juntamente com a igualdade racial, onde Minas Gerais, assim como o Brasil todo, busca algo que nem deveria passar por disputa ou ter leis para isso. Eu digo que não deveria no sentido de que o tratamento de qualquer pessoa no mundo, e principalmente no nosso país, que é um país multirracial, né? Nós tivemos aí os nativos, aqui como os primeiros moradores desta linda terra, os europeus, afros, tivemos a chegada dos asiáticos. Então o Brasil deveria, de uma certa forma, tocar o barco e, de uma certa maneira, não necessitar de leis para inclusão ou equidade, né? Até porque não há diferença entre pessoas só pela origem étnica ou racial que cada um possa vir a ter. Bacana? Triste, mas no Brasil todo e Minas Gerais também passou por isso. A escravidão trouxe um legado de resistência, né? Onde nós tivemos fugas, rebeliões, a questão dos quilombos, né? O fato de que os escravos passaram por momentos difíceis para poder se adaptar e algo positivo, né? O legado no que se refere às músicas, danças, culinárias, culinária em si e os costumes, onde a gastronomia de Minas Gerais, até com a participação da população afro no passado, nos trouxe aí pratos excepcionais. Lembrando, queridos, antes de concluirmos aqui, né, eu vou ler aqui a minha conclusão para vocês. Nós vamos falar na última aula, se eu não me engano, dessa parte da culinária, da parte ambiental. Bacana, por isso que a gente não está dando essa ênfase completa, né? E falando dos pratos de forma bem individual. A história de Minas Gerais, uma rica tapeçaria de eventos, personagens e transformações, desde a Era do Ouro até a industrialização. O estado passou por momentos desafiadores e transformadores que moldaram sua identidade cultural e social. O estudo da história de Minas Gerais nos permite compreender as raízes do presente e construir um futuro mais justo e igualitário. Só para finalizar, meus queridos, que honra, que prazer inenarrável estar aqui e concluir aí mais uma aula aí do nosso curso. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo respeito e fico à disposição dos senhores para o que vocês precisarem e vão para cima. E parabéns pela adoção e aquisição do projeto. Tá? Resolução de exercícios é essencial e ficamos aqui à completa disposição. Valeu, galera. Tchau, tchau.